Legal. E hoje, falando sobre relacionamento, já vou te responder, Marcelo, né? O que é que eu vejo sobre relacionamento, o que é que a própria igreja vê, né? A gente sabe que a vida humana é uma vida de relacionamento, né? O ser humano, ele precisa se relacionar, diferente de muitas espécies, onde muitas vezes até o animal consegue ficar solitário, o ser humano não consegue ficar solitário. Ele tem a necessidade de relacionamento. E aí fica até uma coisa bem legal, Marcelo, que eu vou falar agora, que tem a ver com a palavra em si, né? A exegese da palavra. Não sei se você sabe, mas quando Deus cria o homem, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 seguintes, ele não chamava o homem ainda de humano, vamos dizer assim. O homem só se torna homem quando a mulher aparece. Até então ele era conhecido como Adão, mas quando a mulher aparece, quando a mulher é criada, aí ele é homem. Por quê? Porque para ser homem, para ser mulher, é preciso ter relacionamento. Então, Complemento, né? o complemento. Na verdade, a complementariedade, né? Que a gente costuma falar. Então, por que relacionamento é importante? Primeiro, porque nós somos seres relacionais, nós precisamos de relacionamento. E porque a espiritualidade é um relacionamento. Todo o contato com Deus, especialmente através de Jesus Cristo, quando ele trouxe a possibilidade de chamar Deus de Pai, o que foi que ele fez? Ele, num bom sentido, né, ele revolucionou a forma de entender espiritualidade, porque agora não é só um Deus no céu, mas é um Deus que eu posso chamar de Pai. Então, o programa está super especial aí, relacionamento, tudo a ver com esse tema também, esse tempo de hoje, né? 24 aí de dezembro, véspera de Natal. É isso aí, o programa tá muito massa. Tudo a ver. Eu acho que assim, você que está em casa hoje, para muita gente é dia de confraternizar. Esse período é um período onde as pessoas confraternizam muito, né? Assim, e eu me lembrava agora, que quando você falava de uma postagem de uma amiga que eu vi ontem no Facebook, que essa minha amiga, ela já não tem pai, não tem mãe, né? E ela dizia assim na postagem: você que reclama de ter tantas confraternizações aí, que bom que você ainda tem núcleo familiar, porque tem pessoas que não têm, né? Eu acho que vale essa reflexão dela aí para ver se nós estamos realmente dando o valor devido a esse núcleo familiar. E ainda falando sobre essas confraternizações, né, tanto com amigos como com famílias, acho que é muito importante a gente entender como isso está sendo vivido, como é que esse momento de confraternização está sendo vivido, porque assim, como o Edilson já adiantou aqui um pouco, gente, esse confraternizar, esse relacionar-se, ele tem duas dimensões. Ele tem tanto a dimensão espiritual, tá? Assim, a gente entendendo sempre que espiritualidade tem a ver com a forma de nós nos relacionarmos, não só com as pessoas, mas com o tempo, com o dinheiro, com nós mesmos, né? Então existe uma dimensão espiritual aí muito forte na questão relacional, mas existe principalmente a questão humana, a necessidade do homem do complemento. Olha, tem um exemplo que eu dou sempre em palestra, gente, que acho que ilustra bem isso que o Edilson falou aqui. Olha, uma pergunta que eu sempre faço, e eu farei essa pergunta para você aí na sua casa. Imagine a seguinte situação: imagine que na nossa Copa do Mundo que passou, né, faz de conta que o Brasil não perdeu para a Alemanha e o Brasil foi para a final da Copa do Mundo. Imagine você na véspera desse jogo de final lá em 2014. Imagine que você ganhou um presente. E esse presente é você poder assistir a partida de final de Copa do Mundo no estádio, num camarote de uma grande empresa, de um grande patrocinador lá. Mas tem um detalhe nesse presente, tá certo? A empresa, imagine a seguinte situação: imagine que essa empresa, que ela reservou o estádio inteiro para você. Reservou o estádio inteiro. Ou seja, você vai assistir o jogo no melhor lugar, comendo as melhores comidas, bebendo as melhores bebidas, mas absolutamente sozinho. E eu te pergunto, nessa hora, você prefere assistir o jogo no estádio, lá nesse camarote, ou na sua casa, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu melhor amigo, naquele lugar que você frequenta, né, comendo alguma coisa, bebendo alguma coisa? Qual seria a tua escolha? Eu acredito que a grande maioria das pessoas vai preferir essa segunda opção. Por que isso, gente? Porque os relacionamentos, eles dão sentido às nossas emoções, eles potencializam as nossas emoções. Como foi lido no programa passado, poucas coisas prazerosas são feitas de forma solitária. Então eu queria que você ficasse com essa reflexão, e aí eu queria voltar para o Edilson perguntando o seguinte, né? Eu comecei aqui o programa falando da questão do ser feliz ou ter razão.
Você que está em casa, o que você pensa sobre isso? Você é daquelas pessoas que sempre prefere ser feliz ou você prefere sempre ter razão? Eu queria perguntar isso para Edilson e a gente conversar um pouco sobre isso. Edilson, e aí eu queria que você falasse um pouquinho antes dessa questão de ser feliz ou ter razão. Fala para mim um pouco, cara, assim, de onde surgiu a inspiração quando você escreveu o seu primeiro livro, que já era um livro de relacionamentos, né? Eu queria que você falasse o nome do livro e fala qual foi essa inspiração e depois a gente entra na questão. É possível ser feliz e ter razão ao mesmo tempo? Legal. Bom, o nome do livro que eu escrevi junto com, na época, minha noiva, agora minha esposa, né? A Ariana Fidelis, desde já um abraço para ela. O nome do livro é Não Existe Alma Gêmea. E qual é o intuito do livro, né? Embora o título seja bem provocativo, porque muitas vezes a gente vai buscando aí, como diria as músicas mais tradicionais românticas, né? A metade da laranja, a alma gêmea. A ideia do livro foi justamente questionar esse pensamento. Muitas vezes a gente coloca a nossa felicidade na outra pessoa, esperando que ela faça a gente feliz. O que é um grande risco e até mesmo um grande erro. Porque ninguém consegue fazer um outro feliz, né? No sentido de suprir todas as necessidades, todos os anseios, todos os desejos. Especialmente nós que somos seres humanos, nós temos a tendência a projetar no outro grandes projetos. E se esse outro não cumpre o que nós esperávamos, a gente se decepciona. Então, quando a gente trouxe a temática, né, Não Existe Alma Gêmea, o grande objetivo foi, em primeiro lugar, falar da autorresponsabilidade, que é um conceito muito importante para a gente, especialmente quem trabalha com desenvolvimento humano, que você é responsável pela sua vida afetiva, você não pode delegar a outras pessoas a sua felicidade. Segundo, acreditar em alma gêmea, em cara metade, não é cristão. Por quê? Eu queria te perguntar agora. Ótimo. Por quê? Porque Deus, ele não cria uma pessoa, tipo assim, a gente costuma falar às vezes no meio religioso assim, né? Deus vai mandar o meu José, ou Deus vai mandar a minha Maria. Essa frase, ela não é cristã. Por quê? Deus, ele não pode criar alguém para que essa pessoa case obrigatoriamente com aquela outra, porque senão Deus estaria ferindo o livre-arbítrio humano, e Deus é amor, e o amor, ele permite o livre-arbítrio. Na verdade, é justamente por Deus ser amor que nós temos livre-arbítrio. Cara, e tem uma coisa nessa questão que você falou, eu já ouvi muitos também, de, vou esperar Deus mandar o meu José. Né? E quando eu vi isso das pessoas, cara, essa colocação sempre me incomodou um pouco, e eu dizia assim, ok, mas José, ele foi para Maria porque Maria era Maria. E você que está esperando o seu José, você já é a Maria? Você já está preparada para receber o seu José? Né? Eu acho que essa frase, ela traz em si realmente uma como é que eu vou falar? Uma falta de autorresponsabilidade, uma falta de você realmente assumir, né, o protagonismo da tua vida afetiva. Não, e também o próprio conhecimento, né? Então, em primeiro lugar, é uma frase que não é cristã, uma frase que fere o princípio do livre-arbítrio. Em segundo lugar, é muito estranho que Deus, ele obrigue alguém a casar. Vamos dizer assim, você só vai ser feliz se você casar com fulano. Isso é muito estranho, porque nosso Deus não é assim. Aí você pode perguntar, Edilson, o que é que realmente existe? Existem duas coisas. A primeira coisa, você que escolhe alguém e é escolhido por essa pessoa e pede a bênção de Deus. É o que aconteceu comigo com a Ariana. Na verdade, aconteceram as duas coisas com a gente, né? A primeira coisa foi essa. Eu escolhi a Ariana dentro das amigas que eu tinha, e ela me escolheu dentro dos amigos que ela tinha, e quando nós nos escolhemos, ou seja, isso é livre, é a melhor vivência do livre-arbítrio, você escolhe, e depois você pede a bênção de Deus. Então a gente se escolheu e pediu a bênção de Deus. A segunda coisa que pode acontecer, Marcelo, e você que está nos ouvindo agora, é o que aconteceu com Tobias e Sara. Quando você pega o livro bíblico, Tobias e Sara, né, o livro de Tobit, é interessante que Tobias pede a Deus que mostre alguém com as características que ele fala. Ou seja, ele não fala assim, eu sei que você criou uma mulher para mim, a Sara, e um dia eu vou encontrá-la. Não foi isso. Na verdade, Tobias faz uma oração dizendo, Senhor, me ajuda, porque eu procuro alguém assim. E Sara, ao mesmo tempo, faz essa oração, dizendo, olha, eu espero uma pessoa assim, assim, assim. E é interessante porque, pelo exercício da liberdade deles, do pleno conhecimento, porque eles fizeram uma oração consciente, é que Deus, através de São Miguel, de São Rafael, acaba providenciando isso. Então, não existe alma gêmea, o que existe é livre-arbítrio, onde você escolhe, e Deus pode dar uma ajudinha. Talvez o que as pessoas mais peçam sem saber é que Deus dê essa ajudinha, né? Ou seja, que elas estejam atentas, porque às vezes a pessoa está do seu lado e você está procurando essa pessoa na internet. Cara, uma coisa que você estava falando agora, e é um tema que traz muitas lembranças sempre, né?
E olha, você que está em casa, que talvez esteja solteiro ou solteira, primeiro eu me solidarizo com você. Eu estou solteiro hoje, eu me solidarizo com você, né? Vamos rezar juntos aí com o livro de Tobias. E uma coisa que eu falo muito, gente, quando eu converso com minhas amigas, principalmente, assim, é que às vezes você nessa pressa por estar só, você entra naquela, não de forma consciente, mas você entra naquela mentalidade do caiu na rede é peixe. Caiu na rede é peixe. E você começa realmente a não ter um critério sobre quem é a pessoa que você quer e principalmente quem é o tipo de pessoa que você não quer, a pessoa que não bate com seus valores, a pessoa que fere, né, as suas questões mais essenciais. E assim, cuidado aí, né? Se você está nessa situação hoje de estar solteiro, né, como um amigo meu brinca, está avulso, né, que você não caia nessa tentação de caiu na rede a peixe, o que viesse, não, foi Deus que mandou, então vamos embora, né? Assim, Deus vai dar uma ajuda para você, claro, né, na medida vamos dizer assim, de como a vida se desenrola, mas é importante você saber o que você quer, é importante demais você saber o que você quer. E Edilson, cara, eu queria perguntar uma coisa para ti, porque houve o livro, cara, teve muito, vamos dizer assim, não é revolta a palavra, mas teve muita gente que questionou o nome do livro, assim, que falou que não gostou do nome do livro, que, sei lá, o nome gerou muita polêmica na época? Na verdade, não. Eu acho que as pessoas, elas entenderam bem a mensagem. Eu acho não, tenho certeza, as pessoas entenderam bem a mensagem, porque a gente está completando aí 1 ano de livro lançado, um trabalho bem bacana na rede social. A gente vendeu aí 30% dos livros. Olha que legal, viu? Eu acredito o tema, o título, né? E também eu e a Ariana, por já ter um conhecimento aí na rede e tal, a gente vendeu praticamente 30% dos livros antes mesmo de ter o livro. Ou seja, as pessoas já gostaram da ideia, já compraram a ideia e já ter o livro. Quando a gente começou a falar, as pessoas já estavam, como eu tenho um site, as pessoas já estavam pagando o livro antes de ter. Então isso foi legal, e depois que as pessoas tiveram, eu recebi muitas mensagens via Facebook, via o meu próprio site, e as pessoas realmente entenderam a mensagem, gostaram da mensagem, até porque no livro, eu só falo dessa questão de alma gêmea na introdução. O livro, ele não é um livro que explica, vamos dizer assim, se existe ou não alma gêmea. A gente não demora falando isso. Isso está resumido na introdução. O livro basicamente fala sobre relacionamento, que é o tema do programa de hoje. A gente fala sobre as 5 linguagens do amor, já foi tema de um dos nossos programas aqui no Dica de Coach. Nós falamos sobre vida financeira. Então olha aí, você que está finalizando 2016, pedindo a Deus um milagre para 2017 na sua vida financeira. A gente tem um capítulo do livro que fala só sobre vida financeira, ou seja, como falar da vida financeira com a esposa, com os filhos. Se você está altamente endividado, a gente tem uma dica lá que realmente é buscar um profissional. Às vezes a gente tem mais vergonha de encontrar o gerente do banco do que um padre, né? Hoje em dia, o nosso extrato bancário dá muito mais vergonha do que os nossos pecados. Então, o livro, ele traz essa brincadeira. Me identifiquei agora. O livro traz essa brincadeira, mas ao mesmo tempo traz essa reflexão séria de como falar na vida financeira, né? Se porventura hoje é a sua esposa que mantém a casa, como é que o homem lidar com essa situação? Ou se é o contrário, ou se os dois trabalham. Então tudo isso a gente fala, né? Inclusive, a gente fala também sobre como lidar com a vida financeira sendo namorados. Isso foi uma das coisas que foi mais interessante no livro, porque muitos casais namorados ficam na época do lazer naquela vergonha, né? Vixe, a conta deu mais do que a gente esperava, e fica aquele senso assim meio de cômodo, né? Poxa, deu mais caro do que eu imaginava. A gente já dá uma dica, que eu já vou falar para você agora, mas fica aí para quem for comprar o livro aprender mais, né? Combina quanto é que vocês querem gastar por meio de lazer. Eu acho que isso ajuda e já gera educação financeira. Então o livro fala sobre tudo isso, fala sobre como descobrir a missão do casal, fala sobre o brasão do casal, como construir um brasão de família. O livro está bem legal, e mais do que isso, né? O programa de hoje é um programa que vai interagir com você sobre esse assunto, fazendo esse link aí. Agora eu vou voltar a pergunta para ti, Marcelo. Eu respondi um pouco aqui como é que a gente lidar com essa parte de relacionamento hoje a nível de casamento. Daqui a pouco a gente fala mais também sobre vida comunitária, que eu acho que é importante. Mas como é que o coach trata o relacionamento? A gente sabe que para conseguir um objetivo, a gente tem vários recursos, e um dos recursos é o próprio network e a própria amizade. A amizade, ela tem o poder de nutrir, vamos dizer assim, um ser humano na busca de um objetivo, ou ela pode dispersar? Tiago, sem dúvida, assim, o coach, ele vê os relacionamentos, e você que está em casa agora, eu queria que você pensasse num objetivo. E mesmo um objetivo que você tem, talvez seja abrir uma empresa, talvez seja